Sejam todos bem-vindos. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós. E dando continuidade ao trabalho de palestras virtuais, estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, Indaiatuba, São Paulo. Primeiramente, então, convido a todos para que neste momento possamos unir os nossos pensamentos, os melhores sentimentos, agradecendo a Deus Pai por mais esta oportunidade de aqui estarmos aprendendo essa maravilhosa doutrina que é a doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. O tema escolhido para uma breve reflexão de hoje, ela vai nos falar sobre a luz do saber. E a luz do saber nada mais é do que a doutrina espírita. Vale a pena a gente recordar, reforçar os pontos fundamentais tão importantes. Podemos notar que nos dias de hoje é cada vez maior o número de pessoas que procuram as casas espíritas. Aí vem a pergunta: por quê? Os motivos podem ser os mais diferentes possíveis. Alguns vêm pela curiosidade, outros vêm em busca de milagres, outros vêm para que tenha solução de seus problemas pessoais, financeiros. Outros vêm buscar ajuda, consolo. Alguns vêm apenas querendo receber mensagens de entes queridos já desencarnados. Alguns também, ou muitos, chegam pela dor, pelos problemas físicos, espirituais. Outros sim vêm pelo amor, porque vêm buscar o entendimento, vêm buscar o conhecimento sobre o espiritismo. Infelizmente, sabemos que muitas pessoas fazem ideias erradas a respeito da doutrina. Elas confundem com seitas, com rituais, com terreiro, com trabalhos, com macumba, etc, etc. Então, reforçando o que nós aprendemos, nós temos que entender a diferença entre espiritualismo e espiritismo. O espiritualismo engloba dogmas, ideias espiritualistas, rituais, símbolos, o esoterismo, cromoterapia, yoga, reiki, etc. O espiritismo, ele fundamenta-se na razão, no conhecimento, no estudo. E a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Ela tem o aspecto científico porque ela investiga as ideias organizadas a partir dos fatos, dos fenômenos mediúnicos. Ela tem também o aspecto filosófico, porque nos permite o conhecimento do mundo invisível. O estudo das leis morais tem um método racional. O aspecto religioso também que tem, nós devemos entender que é a restauração do Evangelho na prática da moral cristã. Jesus fala para nós: eu não vim destruir as leis, mas que sejam cumpridas. E ainda acrescenta a lei do amor universal: amai-vos uns aos outros. A doutrina espírita, como sabemos, é a terceira grande revelação, porque Jesus já nos disse que enviaria o Consolador prometido. Esse Consolador prometido é a doutrina espírita, que nos traz uma nova ordem de ideias, de conceitos, de esclarecimentos a respeito de tudo, tendo como princípios básicos 5 pontos fundamentais. Primeiro, a imortalidade do espírito,
A vida não termina após a morte do corpo físico. Segundo ponto, a pluralidade dos mundos. Existem infinitos mundos no universo. A vida não se restringe apenas ao planeta Terra. Poderemos habitar ainda mundos superiores à medida em que formos evoluindo. Jesus, no Evangelho de João, nos fala: na casa de meu Pai há muitas moradas. Entendemos casa como universo, moradas como os infinitos mundos. Outro ponto importante é a comunicabilidade com os espíritos, o intercâmbio, a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual, entre os encarnados e desencarnados, através da mediunidade. Outro princípio fundamental é a lei de causa e efeito. Não existe um efeito se não houve uma causa. É a justiça divina, a justiça natural. Aprendemos que nós sofremos consequências dos nossos próprios atos, de tudo aquilo que praticamos, porque só colhemos aquilo que plantamos. A semeadura é livre, mas a colheita obrigatória. Outro ponto importantíssimo é a lei da reencarnação. Nós já tivemos multimilenares encarnações, iremos reencarnar ainda muitas e muitas vezes, quantas forem necessárias para o aprendizado e o nosso progresso. E essa fonte de conhecimento nós podemos encontrar nas obras básicas do Espiritismo, transmitidas pelos espíritos superiores, codificadas por Allan Kardec. Recordando, temos em primeiro o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Nós sabemos que a doutrina espírita ainda é muito recente. Ela data de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, há exatamente 164 anos. Essa doutrina maravilhosa, ela nos leva a ter uma conscientização do verdadeiro sentido da vida. Afinal, o que somos, de onde viemos, para onde iremos e para quê? Então vem nos esclarecer que o homem tem o seu livre-arbítrio, ele tem a sua liberdade para produzir o bem ou o mal. A partir dessa conscientização sobre a vida, ele começa a refletir. Essa reflexão, o porquê disso, o porquê daquilo, vai nos levando àquele questionamento. Esse questionamento leva ao conhecimento de si mesmo. E quando nós nos conhecemos realmente, então esse conhecimento vai nos levar à reforma íntima, vai nos levar à renovação, à mudança, ao ajustamento. A doutrina espírita, luz do saber, ela não nos cobra nada, ela não impõe, apenas informa, nos esclarece, orienta para a vida, pois cada um de nós pode progredir, sim, através do conhecimento, através da conscientização, e assim terá o progresso espiritual. Aí nós vamos vendo quanto temos por aprender, quantas informações trazidas por Allan Kardec. E um fato interessante, que há uma parábola criada por Allan Kardec, que faz parte de um capítulo do livro Obras Póstumas. E essa parábola chama O Caminho da Vida. E ela nos diz o seguinte:
Vamos imaginar que existe uma longa estrada. E nessa estrada, de distância em distância, com intervalos desiguais, existem florestas que se tem que atravessar. À entrada de cada floresta, a estrada se interrompe para só continuar a saída. Um viajante vem andando por essa estrada e entra na primeira floresta. Aí, porém, não há caminho pronto. Ele segue mata adentro, fazendo seu caminho, penetra no desconhecido, percebe que está num labirinto, se confunde, pois a claridade do sol, através da ramagem das árvores, quase não lhe chega. Ele vagueia sem saber para onde vai, cansado, machucado pelos espinhos, pedras, finalmente chega ao fim da floresta, aonde a estrada continua e ele procura se curar das feridas. Mais adiante, ele avista a segunda floresta, onde o esperam as mesmas dificuldades da primeira, mas ele já possui alguma experiência e dela já sai menos ferido. Noutra floresta, o viajante encontra um lenhador que lhe ensina o caminho a seguir para não desviar a sua rota. A cada nova travessia, aumenta a sua habilidade, de modo que é cada vez mais fácil superar os obstáculos, certo de que à saída reencontrará a boa estrada. Ele firma-se nessa certeza, até que chega um tempo que ele já sabe como se orientar para achá-la com mais facilidade. O final da estrada fica no cume de uma montanha altíssima, de onde ele consegue até enxergar todo o caminho que percorreu desde o ponto de partida. De lá, ele vê as diferentes florestas que atravessou, se lembra das dificuldades que passou, mas ele não sofre com as lembranças, porque finalmente está ao fim da caminhada. Aí então ele começa a pensar: quando eu andava pelas primeiras florestas, elas pareciam enormes, achava que eu nunca chegaria ao fim. Mas quando penso que sem aquele lenhador que me ensinou o caminho, talvez ainda eu lá estivesse. Olhando daqui, como parecem pequeninas as florestas por que passei, eu tenho a impressão de que poderia atravessá-las de um só passo. Ouvindo seus pensamentos, o ancião lhe falou: meu filho, esse é o fim da tua viagem. Agora, porém, descansar para todo sempre o deixaria entediado, a ponto até de sentir saudades dos tropeços do teu caminho. Vês o grande número de viajantes caminhando pela estrada que percorreste? Como tu correm o risco de se transviarem. Vai ao encontro deles, a fim de guiá-los para que cheguem mais depressa até aqui. Irei sim, diz o homem, e ainda perguntou: por que não existe uma estrada que venha diretamente do ponto de partida até aqui? Isso evitaria que os viajantes se defrontassem com os perigos das florestas. Ah, meu amigo, explica o ancião, olhe bem, vês que muitos evitam a travessia de algumas florestas? Porque são viajantes que, já tendo adquirido rapidamente as experiências necessárias, já sabem qual o melhor caminho a percorrer.
Esta experiência é fruto do trabalho que as primeiras travessias lhe exigiram. O que saberiam se não houvessem passado por lá? Também tu, se não tivesses conhecido os desafios da jornada, serias tão ignorante o quanto eras no dia da partida. Cada viajante que passa, melhora um pouco a floresta por que passou. O homem, admirado com a sabedoria do ancião, ainda perguntou: mas, meu senhor, numa dessas florestas encontrei alguém que me disse assim: meu filho, na orla da floresta há um imenso abismo a ser transposto de um salto, mas de 1000 só um consegue, os outros ficam perdidos. Mas esse abismo, Senhor, eu não vi. Ah, meu filho, sabe por quê? É porque ele não existe. Esse abismo é a imagem dos tormentos por aqueles que saem das florestas machucados. Mas esse tormento não é eterno, porque as feridas saram, os sofredores se levantam e continuam a caminhar. Mas há também aqueles que de volta à estrada se alegram por rever amigos que já tinham perdido de vista na floresta, mas todos mais cedo ou mais tarde chegam aqui. Vai, meu filho, vai mostrar o caminho àqueles que ainda estão perdidos, aos desesperados, aos que pensam que estão sozinhos, aos que acreditam que eu os abandonei no meio da estrada. Vai amparar os feridos, apontar a saída aos que se embrenharam na floresta. O homem, tocado em seu coração pelas palavras do ancião, foi logo fazer o que lhe fora pedido. E encerra aí a narrativa dessa parábola. Mas o que ela vem nos mostrar e vem nos ensinar? Ela é tão instrutiva, ela representa a evolução do espírito através das suas muitas e muitas reencarnações. Essa estrada é a imagem da vida espiritual. As florestas são as inúmeras encarnações em que o espírito trabalha para progredir. Cada encarnação, cada floresta a atravessar é a oportunidade de aprender. Esse roteiro mais seguro, a rota segura, é o Evangelho. Quanto mais conhecimento, à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos tendo maiores habilidades para superar os obstáculos. É o nosso aprimoramento, é o nosso progresso. O final da estrada significa o retorno ao plano espiritual, onde se pode rever as diferentes etapas que já passou, que viveu. Jamais lastimar, mas encarando tudo como aprendizado e experiências necessárias. Esse lenhador simboliza aqueles que vêm divulgar, orientar, ensinar o caminho seguro a ser percorrido. O ancião, que ali fala com o homem, que vê seus pensamentos, é Deus nosso Pai, que sempre nos convida, nos aconselha para que sigamos em frente, para que a gente não desanime diante da caminhada. Esse viajante que chega ao fim da jornada simboliza os missionários de Deus, que se sentem felizes
por poderem voltar e ajudar os seus irmãos. Então, o caminho da vida é a história da nossa busca à felicidade. Então, que nós saibamos compreender e praticar principalmente o lema adotado por Kardec, que ele nos fala trabalho, solidariedade e tolerância. Então, abençoada seja essa doutrina, que é libertadora de consciências, que revela aos homens o caminho para Deus. E assim, queridos companheiros, finalizando, nós temos uma mensagem muito bonita de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que vem nos falar o seguinte: se te propões a realização de qualquer tarefa vinculada à construção do bem, conta com problemas e dificuldades que te habilitem as forças para isso. Recorda que, por piores que sejam as críticas destrutivas que te envolvam, Deus não te apagou a chama da fé e nem te retirou a oportunidade de continuar trabalhando. Trazes consigo severas noções de justiça. Isso é belo na consciência. Não te esqueças, porém, de que a bondade de Deus reveste as leis da vida na moldura da misericórdia. Então, queridos companheiros, essa era a nossa reflexão, recordando, a importância da doutrina espírita, essa luz do saber que ilumina, sim, o caminho para toda a humanidade. Então, eu convido a todos agora para que, unidos em pensamento, em coração, em sentimentos, para que juntos possamos agradecer a Deus Pai por essa oportunidade, pedindo ainda que todas essas vibrações amorosas e fraternas possam chegar a todos os lares, aos nossos familiares, a todos aqueles que necessitam de um bálsamo restaurador, dos fluidos benéficos, para que não desistam da caminhada, que enfrentem as dificuldades, como disse a parábola, que saibamos atravessar da melhor forma possível as florestas da nossa vida. E assim, Senhor, agradecidos, vamos relembrando a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.